assim, né? O pessoal às vezes não lembra, e aí não sabe, esquece da informação e tudo, então vamos lá. A aula já está gravando aqui. Só lembrando vocês de algumas informações importantes, né? A primeira informação importante é que a nossa primeira atividade foi esse caso clínico. E esse caso clínico tem prazo para ser enviado, né? O prazo de envio desse caso é amanhã. Então, vocês tinham esses dias todos para fazer, desde a semana passada, né, até amanhã, quarta-feira, porque eu já quero lançar, amanhã, quinta-feira, desculpa, porque eu já quero lançar essa nota na sexta-feira. Então, vocês têm que me enviar esse caso clínico até amanhã. Não vou poder receber além de amanhã. Por quê? Porque na sexta-feira eu dou aula. Então, eu preciso lançar essas notas até sexta, porque à noite eu dou aula, eu não vou ter como fazer, não vou ter como fazer isso depois da minha aula. Portanto, vocês têm o prazo de entregar até o dia 17, né? Essa primeira atividade, ela ficou valendo 200 pontos, né? Ela já faz parte daquele conjunto de atividades complementares. Uma outra informação importante é que a nossa primeira avaliação está definida no calendário acadêmico para dia 7 de outubro, né? É a primeira semana de outubro. Na primeira semana lá, dia 7 de outubro, vai ser uma semana de 5 a 10, é uma semana só de avaliação na instituição. E a nossa avaliação vai ser na quarta-feira, dia 7 de outubro. Ou seja, daqui até o dia 7, a gente tem mais 3 aulas. Nas nossas primeiras aulas, que já foram postadas, eu acredito que vocês já receberam o link também, né? Esses links estão disponíveis lá na aula 1 do AVA. Todos os links. Foram 3 aulas que a gente já teve até agora. Então, a gente já fez metade do conteúdo. Na metade do conteúdo, o que a gente viu? A gente falou de qualidade de vida do paciente que faz radioterapia, a gente falou de toxicidade do tratamento, a gente falou sobre radiobiologia, né? Como o DNA do paciente ele é alterado na radioterapia. A gente falou sobre os fundamentos básicos da radioterapia na lesão celular, né? Como é que a gente espera que o fracionamento influencie no tratamento do paciente, né? Então, esses aspectos da radiobiologia voltados para o tratamento e especialmente voltados para a repercussão clínica do paciente, a gente já fechou. E aí, por isso, a gente fez a nossa primeira atividade, que é uma atividade clínica mesmo, que é esse caso clínico. A partir de agora, nas nossas próximas 3 aulas, a gente já vai começar a falar de condições mais técnicas. E dentre as condições técnicas que a gente vai abordar ainda para essa primeira avaliação, a gente vai começar a discutir sobre aspectos de física radiológica. E dentro da abordagem de física radiológica, a gente vai começar a discutir uma modalidade da radioterapia, que é a bracterapia. Por quê? Porque para a segunda avaliação, ou seja, para depois do dia 7 de outubro, a gente só vai falar de tratamentos que envolvem fontes externas, né? Fontes de emissão de tratamento de teleterapia. Então, a gente vai falar de tratamentos com aceleração linear, dentre todas as técnicas que a gente vem falando desde o começo da disciplina. Então, a gente vai falar de 3D, vai falar de MRT, GRT, vai falar de radiocirurgia e vai falar dessas ferramentas associadas à teleterapia para a segunda avaliação. Portanto, a gente vai vencer para essa primeira parte da avaliação toda essa parte introdutória da radioterapia, a parte de qualidade de vida, a parte de repercussão clínica do paciente, a parte de radiobiologia, a gente já finalizou isso. E agora a gente vai começar a falar de fatores técnicos. E dentre essa abordagem dos fatores técnicos, a gente vai começar a conversar
principalmente sobre fundamentos em física radiológica, que é um diferencial muito importante quando a gente fala de equipamentos do setor de radioterapia, que é o que a gente vai falar hoje, e a gente vai falar de braquiterapia, tudo bem? Que é quando a fonte de radiação ela está em contato direto com aquela lesão, né? Ou ela está próxima, ou ela está implantada naquele paciente. Esse material eu já mandei para vocês já devem ter recebido ele no grupo do WhatsApp, vocês já devem ter recebido ele de alguma forma aí com os colegas, porque eu enviei por e-mail, tá bom? Essa aula aqui, até o final dessa semana, eu acho, ou até o começo da semana que vem, ela vai ser postada no YouTube e vai ser encaminhada para vocês por e-mail e vai ser publicada também no AVA. Tá bom? Vocês têm alguma dúvida sobre o que eu falei? Acho que a gente já pode começar. Nós já estamos aqui numa quantidade de pessoas razoável, assim, para a gente começar a discutir. Vocês têm alguma dúvida, gente, sobre o que eu expliquei agora? Tá tranquilo? Vocês querem perguntar alguma coisa? Ficou alguma dúvida sobre o caso, de repente? Não. Todo mundo conseguiu resolver o caso? Não, eu ainda não. Tá tranquilo. Flávia, não conseguiu resolver ou ainda nem começou? Não, eu ainda não comecei, Eu já li, mas ainda não comecei. Ah, tá bom. Nem eu, vou ver se eu faço hoje, professora. Tá corrido. Eu acabei de mandar no seu e-mail, tá, professora? Beleza, tudo bem. Podem ir enviando, né? Lembrando que o prazo para enviar é até amanhã, tá bom? Então, tem que enviar até amanhã para a gente não ter dificuldade com o lançamento, né? Eu já vou lançar essa nota na sexta-feira, então é necessário que todo mundo envie. Bem, eu vou colocar aqui para compartilhar com vocês. Só um minuto que eu estou falando aqui com a coordenadora. Então, vou colocar aqui para compartilhar com vocês a minha tela. Me digam aí se está aparecendo já. E a gente vai começar, então, a falar um pouco de aspectos da física radiológica. Tá bom? Esse material aqui, que fala... Já está aparecendo. Já está, né? Ótimo. Esse material aqui, que fala dessa parte de introdução à física radiológica, né? Introdução à braquiterapia, é esse último material. Então, aqui a gente tem 2 aulas, que é toda essa parte de física radiológica, que é uma parte mais introdutória. A gente vai falar dela bem devagar hoje, porque existem aspectos importantes que precisam ser discutidos e entendidos por vocês, né? Precisa ficar muito claro isso para vocês. E aí a gente vai tentar começar a parte de BRAC. Se não der a parte de BRAC, hoje na próxima aula a gente termina ela. Então, me avisem, se porventura alguém não estiver conseguindo entrar, né, vocês têm que me chamar, porque... Acho que é a professora aqui, tá? Porque eu não consigo ouvir, tá bom? Muito bem. Então, a gente vai começar a falar hoje um pouco de física radiológica, só que essa física radiológica aplicada para a radioterapia, né? Especialmente aplicado quando a gente começa a fazer os estudos associados às fontes de emissão de radiação, né? A gente não está falando necessariamente de uma fonte radioativa, né? Ou de um acelerador linear. A gente está falando de uma fonte de energia, que pode ser uma fonte artificial, né? Conforme aquela que a Marie Curie inventou, né? O rádio, o polônio, que pode ser o césio, pode ser o urânio, que pode ser o irídio, que pode ser o ouro, né? Existem várias fontes que são utilizadas na radioterapia, assim como pode ser uma fonte de energia artificial, né? Essa fonte de energia artificial é
nada mais, nada menos do que a fonte que a gente conhece pelo mecanismo de geração do raio-x, né? Só que um raio-x muito mais potente, né? É um raio-x que atua, que trabalha numa faixa energética muito maior do que o que a gente vê na rotina clínica de diagnóstico, né? Então, quando a gente está falando do raio-x diagnóstico, é importante a gente ter essa informação clara na nossa cabeça, né? Quando a gente está falando da rotina do diagnóstico, a gente está falando de um raio-x que tem uma energia medida, né, em quilovoltagem. Então, a gente fala do kV que foi medido, daquela energia que foi medido daquele feixe. Então, a gente vai ter ali, para realizar um exame simples, né, um exame de tórax, por exemplo, de um equipamento bom, né, num paciente magro, 70 kV, 75 kV, né, e variando ali, depende se o paciente é mais gordinho, se aquela paciente tem prótese de silicone, se a mama dela é muito volumosa. Então, essas técnicas, elas vão modificando conforme o perfil do paciente, mas a gente vai ver isso, né, que isso está numa faixa de quilovoltagem, né. Quando a gente está falando quiloeletrovoltagem, né, quando a gente está falando de tomografia, né, isso já muda significativamente. Então, quando a gente está falando de tomo, a gente já está falando de aparelhos, né, que utilizam feixes de radiação, que eles já estão funcionando ali numa faixa de 400, um feixe de raio-x energético, né, muito energético, chega a ser 80 vezes mais energético do que um feixe de raio-x de rotina simples, né? O feixe da tomografia é muito potente, muito energético, é muito mais energético do que o raio-x normal, né? E aí a gente vai ver que ele vai estar atuando ali na faixa de 450, né? Quiloelectrovolts, então já está numa faixa energética muito maior, né? Na mamografia, que a gente está falando só do exame da mama, assim, é só uma pequena região, né? A gente vai ver que, às vezes, aquele equipamento fica na faixa, assim, dos 28, dos 30 kV, né? Uma energia baixa, porque é só uma região, um tecido, isso numa mama volumosa, né? No máximo, assim, 40 kV, numa mama muito volumosa, muito gordinha, né? Então, cada modalidade dessa, da radiologia, ela vai fazer o uso dessa energia de raio-x de forma variada, mas todos eles ainda muito baixos quando a gente compara a energia que é utilizada na radioterapia. Então, só para a gente imaginar isso, né, na radioterapia, a gente não fala de quiloeletrovoltagem, a gente não fala de kV, a gente não fala de kV. A gente fala de mega eletrovoltagem, tá bom? E a mega eletrovoltagem, ela é 1 milhão de vezes maior do que o kV. Então, ela é muito maior, né? Ela é exatamente isso, né? Ela é 1 milhão de vezes maior do que 1 kilovolt que é utilizado no equipamento de raio-x. Então, Professora, oi? desculpa, tá passando o slide ou só tá parado Não, em... só estou contando uma história. Tô só contando eu pensei que tava... Eu pensei que o meu tava travado. Desculpa, então, tá? Obrigada. Eu vou aqui voltar para a câmera. Estou só contando uma história. Eu Professora, pensei que o meu tava travado. Oi. na tomografia, usa quantos kV? Depende da área que você está tratando, né? Mas A estrutura, né? depende da área, mas tem exames que são 300, 400, 450. Se tem contraste, vai para 500 e pouco. Se é um abdômen total, se é uma coluna total, se é um crânio total, se é um paciente mais gordinho. Então, depende muito. Essa que era a minha dúvida, porque para fazer aquelas fatias tem que ter muito kV, né? Para fazer
as fatias lá do... Na verdade, não é uma fatiada, né? Na tomografia, o que ele faz é uma única irradiada, uma varredura, que a gente chama. Então, finge que esse aqui é o paciente, essa aqui é a Certo. cabeça dele. Então, o que eu faço é emitir esse feixe sob forma de varredura. Então, o feixe é emitido numa área, o paciente é varrido naquela área, né? Ele entra na mesa e é varrido aquela área. E aí, a partir daquela irradiação daquela área, o computador é quem faz a fatia, né? Ah, tá. É Na 400 real, kV, dependendo da estrutura, né? é isso que acontece, mas a quantidade, o feixe de raio-x da tomografia é extremamente energético, muito, muito, muito energético. Entendi. No final das contas, né, o que eu quero dizer para vocês é isso. Então, quanto mais simples for a modalidade que a gente está falando da radiologia, a quantidade de energia daquele feixe de raio-x, ele é um feixe menos energético. Mas à medida que a gente vai especificando mais a tecnologia, à medida que a gente vai tratando de tecnologias mais precisas, né, a física radiológica ela vai se especificando muito. E os equipamentos, eles vão tomando formas, né, cada vez mais modernas para concentrar esses elétrons, para fazer com que os elétrons sejam cada vez mais energéticos, para fazer com que esses elétrons não se percam durante o tubo de vidro, né? Durante aquele caminho que eles vão percorrer do cátodo para o ânodo, né? O mecanismo de raio-x, eu sempre falo para vocês, o fundamento do mecanismo de raio-x é o mesmo. O elétron sai do filamento de tungstênio, ele sai do cátodo, ele viaja num tubo a vácuo, ele se choca no ânodo e gera o feixe de raio-x. É esse o mecanismo em qualquer lugar. É esse o mecanismo no tomógrafo, é esse mecanismo no mamógrafo, é esse mecanismo no raio-x, é esse mecanismo na densitometria óssea. Então, tudo que envolve feixe raio-x é assim que rola, é assim que funciona. Acontece que, para se gerar uma quantidade de raio-x tão energético quanto é gerado no equipamento de aceleração linear para o tratamento de radioterapia, é necessário que o equipamento tenha uma estrutura muito rebruscada. Então, o próprio equipamento, o próprio acelerador linear, ele tem uma estrutura de isolamento muito importante para gerar uma quantidade muito grande de elétrons, para fazer com que esses elétrons viajem numa velocidade muito alta, numa quantidade muito precisa, muito concentrados, não se dispersem e se choquem no alvo de forma muito significativa para gerar um feixe tão energético, a ponto de destruir um tumor numa única irradiada, como acontece nos procedimentos de radiocirurgia. Tudo bem? Então, hoje a gente vai conversar um pouco sobre esses aspectos de física radiológica, né? Especialmente condicionando as questões quando a gente trata na radioterapia, né? A gente se preocupa muito com as questões de tipos de dose que a gente vai avaliar do tratamento. Isso são perguntas que podem vir muito facilmente na prova de vocês, que podem vir muito facilmente no concurso, e que talvez vocês já estejam familiarizados, porque são conceitos que já vêm sendo discutidos desde a proteção radiológica até chegar na radioterapia, tá? Estou fazendo essa introdução toda porque quando a gente fala de física radiológica, o aluno tende a ficar assustado, né? Mas é muito diferente a física radiológica do ponto de vista de um tecnólogo do que a física radiológica do ponto de vista de um engenheiro eletricista falando com um engenheiro eletricista, de um físico médico falando com outros físicos médicos, né? Então, vou tentar conversar com vocês no sentido de mostrar pontos que foram difíceis para que eu entendesse e foi ficando muito mais fácil a partir de quando eu comecei a ler outras coisas. Eu tenho uma
sugestão de material para vocês lerem. Esse material, ele não é um material que está na nossa referência bibliográfica da instituição. Ele é um material que se chama Manual Técnico de Radioterapia do INCA, do Ministério da Saúde, eu acho. Deixa eu ver aqui se eu consigo. Manual para Técnicos de Radioterapia, está aqui, ó. Eu vou baixar esse manual, tá bom? E vou enviar novamente, vou enviar ele para o e-mail. Não sei se ele está aparecendo para vocês aqui? É um manual que tem 48 páginas. Eu vou baixar esse manual aqui e vou mandar para vocês naquele e-mail, e aí eu vou pedir para alguém, para essas pessoas aqui, vou mandar para essas pessoas esse manual, tá? E esse manual é um manual antigo até, mas ele é antigo, mas contém muitas informações assim muito didáticas, né? E estabelecido pelo próprio INCA, né? Pelo próprio Instituto do Câncer, com informações relevantíssimas sobre a parte técnica do setor de radioterapia. Então, se vocês tiverem interesse, né, mais interesse em aprofundar os estudos dentro da área da radioterapia, acho que vale a pena. É um material antigo, assim, clássico da radioterapia brasileira, que vale a pena dar uma olhada, vale a pena dar uma conferida, assim, mais direcionada nele. Muito bem, vamos lá, então, a nossa aula. Tá aparecendo para vocês aí, gente? Sim. Ok. Muito bem. Então, eu quero falar esse histórico aqui. É uma coisa que eu já venho falando para vocês há algum tempo, né? Raio-X foi descoberto, aqui a gente chama linha do tempo. Então, o raio-X ele foi descoberto em 1895, né? Em 1896, veio o Becquerel lá com o grupo dele, com o Pierre e a Marie Curie, descobrem urânio, né? Até 1898, o casal Curie, o Pierre e a Marie Curie, descobrem o rádio e o polônio, né? Ótimo. 1910, surge o tubo de Coulomb. O tubo de Coulomb, ele é um tubo mais específico, né? Daquela ampola de raio-x. Esse tubo, ele é um tubo que gera feixes de raio-x mais específicos, né? Mais energéticos. E esses feixes, eles conseguiam penetrar mais profundamente nos tecidos. Então, já dava para tratar câncer, né? Que a gente classifica como mais profundo os que têm mais de 5 centímetros de infiltração, tá? Então, fica classificado como profundo. Guardem essa informação, tá bom? Tumores, né? Que estão a 5 centímetros de profundidade, né? 5 centímetros vai dar isso aqui, mais ou menos. Então, tudo que vai ser profundo é um tumor que está a mais de 5 centímetros para dentro da pele, e tudo que vai ser superficial é que é inferior a isso. Então, o tubo de Coulomb, ele já conseguia tratar alguns tecidos que eram superficiais, mas que não eram tumores apenas cutâneos, né? Tumores que já estavam num grau de uma profundidade pelo menos até 3 centímetros. Isso era um avanço muito, muito significativo. Nos anos 20, né, os médicos começaram a entender sobre a lógica do fracionamento, né, que era melhor fracionar a dose do tratamento do que administrar tudo de uma única vez, numa única sessão, né? O primeiro paciente mesmo de técnica de radioterapia é um paciente dermatológico, né? É um paciente que tem câncer de mama. Essa paciente, aliás, a primeira paciente é um médico que usa raio-x para tratar câncer de mama, mas o raio-x vai ser utilizado para várias outras atividades, inclusive para lesões superficiais, como tumores dermatológicos.
Isso aqui a gente já conversou também, né? A radioterapia, então, ela está dividida em teleterapia, né? A fonte externa, a gente vai falar um pouco de cobalto, porque ainda existem serviços que têm fontes de radiação tradicionais, com fontes de radioativas mesmo, e os aceleradores lineares, que são os equipamentos mais modernos que a gente tem, né? Esses aceleradores lineares que atuam com todas aquelas variações de técnicas, né, de emissão de dose, que a gente vem conversando, 2D, 3D, IMRT, GRT, radiocirurgia e afins. E aí a bracterapia. Então, a bracterapia é o tratamento em que a fonte, necessariamente, ela está próxima ao paciente, né? Essa bracterapia, ela pode ser intracavitária, se ela estiver numa cavidade do paciente, né? Ela pode estar atravessando um lúmen. Então, ela vai ser intralumiária, se ela estiver numa superfície lumiária de um lúmen, no esôfago, por exemplo. E ela pode ser intersticial, se ela estiver implantada naquele paciente. Então, foi feito um procedimento cirúrgico, né, naquele paciente, foi colocado aquelas fontes naquele paciente, aquele paciente vai ficar com aquela fonte até ela decair, né? Ele vai ficar com aquela fonte para sempre, né? Depois eu tenho que tirar a fonte de volta? Não, né? Como ela decai, ela decai até ela perder toda a atividade dela. E aí o paciente fica com aquele implante nele, né? A bracterapia intersticial, por esse motivo, ela acaba sendo muito cara, né? Porque é um custo muito alto, né? É um material que não é reaproveitado, fica ali naquele paciente, e aí ela é pouco feita, assim, pouco feita, na verdade. A maior parte do que a gente vai ver de prática mesmo de bracterapia é intraluminária e a intracavitária. Existem vários materiais que termina sendo o modo mais eficaz? Então, a bracterapia, boa pergunta, Rogério. A bracterapia atua muito como um complemento do tratamento. A gente diz que o tratamento todo da radioterapia ele vai ser mais eficaz para alguns casos se o paciente fizer a bracterapia, né? Para alguns casos, é fundamental que o paciente faça a bracterapia, que ela funciona como se fosse um reforço do tratamento. Mas só 10% dos pacientes que vão fazer, que têm câncer e vão ser tratados na radioterapia externa, é que vão fazer BRAC. Não são todos que querem fazer BRAC, né? Porque a bracterapia, como a dose de radiação é uma dose de radiação mais próxima, depois da braquiterapia em geral, que os pacientes começam a relatar aquela quantidade mais agressiva de efeitos colaterais. Especialmente os pacientes da próstata, né? Muitas vezes o paciente que vai fazer braquiterapia de próstata, às vezes ele tem que colocar agulhas radioativas pelo períneo, né? O períneo é aquela pelezinha que fica entre o ânus e o pênis, então é um procedimento cirúrgico, né? Então são necessários colocar de 15 a 20 agulhas, perfurar aquela área para irradiar a próstata. O paciente às vezes fica muito... Obviamente que isso é um procedimento feito com anestesia, analgesia do paciente, né? Mas ele precisa colocar uma sonda no reto para acompanhamento de imagem por ultrassonografia. Então, existem pequenas condições que o paciente que tem paciente que não quer fazer. A paciente de colo uterino, né, ela tem que colocar um aplicador no canal vaginal. Esse aplicador ele fica fixado também no reto da paciente, ela fica colada numa mesa. Depois a paciente fica com uma desidratação muito séria no canal vaginal, né, fica muito ressecado o canal vaginal. E aí as pacientes leem isso na internet e não querem fazer. E aí a gente explica isso, que a eficácia do tratamento ela vai ser reduzida se o paciente não fizer a bracterapia.
Entendeu? Beleza? Respondeu? Obrigado. Nada. Vou projetar aqui de novo. Tá aparecendo? Ainda não. Agora sim. Beleza. Muito bem. Tá. Dentre as fontes, né, a gente tem essas principais, né, irídio 192, e existem outras, né, as que são as de uso temporário, por exemplo, fonte de ouro, e o de uso permanente, né, como a fonte de iodo, que o paciente vai ficar com aquela fonte para sempre. Bem, a radioterapia, ela faz parte, a física radiológica para a radioterapia, na verdade, ela faz parte de uma ciência que ela é multiprofissional, né? A gente vai ter o físico médico, que é um cara fundamental ali, até uns 10 anos atrás, era só o físico médico que era responsável por algumas questões associadas a plano de tratamento do paciente, a histograma de dose e volume, ao planejamento, contorno, delineamento, até que surgiu uma outra figura. Essa figura foi o dosimetrista. E o dosimetrista, ele acabou sendo um outro cargo, né, que surgiu no setor de radioterapia. Eu gosto de falar muito sobre isso, porque o que eu tenho visto muito são muitos tecnólogos dosimetristas, sabe? A dosimetria é uma área nova, né, em que a gente não tem exatamente assim muitas pós-graduações em dosimetria, que o cara aprende a ser dosimetrista, né, que o cara aprende a fazer cálculo de distribuição de dose na radioterapia. Não existe assim uma pós-graduação que seja específica nisso. Mas o que acontece é que as pessoas vão fazer pós-graduação, aí elas fazem pós-graduação em radioterapia, aí essa pós-graduação tem dosimetria, né? Então, por exemplo, aqui em São Paulo tem escolas muito boas, né? O Einstein tem uma escola muito boa de radioterapia e dosimetria. Aquele hospital de Barretos, Hospital do Amor, tem uma escola muito boa de radioterapia e dosimetria. Tem um colégio do Sul também, que eu não lembro o nome agora, mas é um hospital do Sul também, que tem uma pós-graduação muito boa de radioterapia e dosimetria. E eles são muito abertos a receber tecnólogos, né? Na real, foi isso. Então, os tecnólogos acabaram tendo um espaço muito grande na radioterapia, porque eram pessoas que sacavam muito de imagem, né? Conheciam imagem e conheciam a física radiológica. E isso era diferente do biomédico, né? Porque o biomédico podia até conhecer da técnica, né? Mas ele não estava familiarizado com aspectos que eram aspectos muito específicos da radioterapia. E isso é um diferencial. A radioterapia acaba sendo uma área muito interessante para o tecnólogo, e alguns setores acabam exigindo que, por exemplo, lá no HC, né, na USP, no HC, na radioterapia é só tecnólogo, não tem biomédico. Não tem biomédico. É só tecnólogo. Por quê? Porque eles entendem que é o tecnólogo que é a pessoa que está mais familiarizada na sua grade curricular com essas informações, com essa informação clínica, que passa a graduação inteira ouvindo sobre mecanismos de formação do feixe de raio-x, que passa a graduação inteira ouvindo sobre complicação do paciente na radioterapia, tipos do tratamento, entendeu? Não vê isso num semestre, numa disciplina no semestre. O cara passa a faculdade inteira ouvindo isso. Então, esses programas, né, esses programas de pós-graduação, então, acabam sendo muito serviços assim, de aberturas de portas muito significativas, né? Escolas muito boas assim, para o processo formativo do aluno, né? Então, a gente vai ver isso, né? São grandezas que estão associadas, a gente vai ter o físico médico, que vai ter algumas funções específicas, né? Especialmente quando a gente está falando de braquiterapia. Eu ainda não conheço tecnólogos que estejam trabalhando diretamente no planejamento e cálculo de dose da braquiterapia, né? Mas eu já conheço tecnólogos que estão envolvidos na dosimetria da teleterapia.
Então, que estão envolvidas no contorno da teleterapia, que estão envolvidas na dosimetria, no planejamento, nos cálculos de dose, no controle de qualidade, que estão envolvidos nos testes feitos nos equipamentos, e isso é um avanço muito grande, né? O físico, ele acaba tendo as funções que são as funções de cálculos mais específicos, né, que a gente não vê na nossa grade, essa coisa de física 1, 2 e 3, cálculo 1, 2 e 3, né, cálculos mais finos, assim, a gente não tem habilitação para isso, né? Mas aqueles que são planejados no computador, né, que o próprio software faz, a gente já está conseguindo fazer com mais tranquilidade. Bem, quando a gente começa, então, a discutir essas questões do tratamento da radioterapia, a gente tem que começar a tratar aqui de alguns pontos relevantes para a nossa disciplina, tá? Eu vou abrir o caso clínico aqui de vocês, só para a gente fechar aqui uma informação que eu coloquei, tá bom? Essa informação é essa aqui, tá? Então, tá todo mundo vendo aí o que eu quero marcar? Dá para todo mundo ler? Sim. Beleza. Então, o que eu estou dizendo aqui? Eu estou dizendo que o caso do nosso paciente, que é aquele paciente, seu militar, seu AVC militar, é o caso do paciente que foi encaminhado para radioterapia daquela lesão hepática, né? E o tratamento dele foi de 42 Gray, né? E aí eu coloquei aqui essa dose, né, Gray, e essa dose fracionada em 25 sessões, né? Ou seja, ele vai passar 5 semanas recebendo 42 Gray, né? 42 dividido por 25, bora descobrir aqui quanto é que ele vai receber por dia, né? Caramba. Por 25, ele vai receber 1,68 Gray por dia, né? Cada sessão que ele for é 1,68. No total, ele vai receber 45 Gray, tá bom? Eu vou escrever aqui 1,68 por dia, tá? Essa informação é importante, né? Esses 42 Gray aqui é o que a gente vai chamar de dose total do tratamento, né? A dose total do tratamento dele foi 42 Gray. A dose que ele recebia por dia era 1,68 Gray, tá? 1,68 Gray por dia durante 25 dias, né? Em 25 sessões. Quando a gente se refere a esse valor Gray, né, a gente está falando essencialmente de um conceito dentro da física radiológica, e esse conceito é um conceito de dose, e esse conceito é o conceito de dose absorvida. Por que a gente fala de dose absorvida? Se vocês bem lembram, vocês já tiveram aula de proteção radiológica, gente? Vocês já tiveram aula de proteção radiológica? Hein? Eu acredito que sim, mas não me recordo muito. Eu acredito? Como assim? Como é o nome da matéria? Seção radiológica? Proteção Proteção radiológica. radiológica. Proteção, sim, sim. Proteção radiológica, né? Na aula de proteção radiológica, o professor falou para vocês assim, existem princípios da proteção radiológica. Vocês lembram quais são os princípios da proteção radiológica? Lembram desses princípios? São bem famosos. Tem o princípio da otimização, lembra? O princípio da justificação, tem que saber isso, tá, gente? Tem que saber isso. Isso está dentro das normas, assim, estabelecidas pelo Ministério da Saúde, né? Antigamente, tinha a portaria 453, que tratava disso, né? Hoje a gente tem outras resoluções, a gente tem uma outra resolução, a resolução... eu esqueci o número da resolução, mas é uma resolução de dezembro do ano passado, é uma resolução super recente,
que revogou a portaria 453, né? Não vale mais a portaria 453. O que vale é essa resolução agora. Vou lembrar o número dessa resolução que eu esqueci. Não posso esquecer o número dessa resolução. Só olhar aqui o número da resolução, gente, que eu RDC 330, tá? RDC 330, ela é do dia 20 de dezembro de 2019. Então, a RDC 330, ela anula, né, a portaria 453 e ela fica valendo, então, a partir da portaria 453. E existem informações, né, que são tratadas tanto na RDC 330 quanto nas normativas da CENEM, né, que é a Comissão Nacional de Energia Nuclear, que se referem à proteção radiológica. Dentre essas normas, existe um princípio da proteção radiológica, que é o princípio de limitação de dose, né? E o princípio de limitação de dose, né, apresenta finalmente esse conceito para a gente, que é o conceito de dose. Então, o que fica definido como dose, né? Então, dose é uma quantidade de energia, né, que vai provocar um efeito. Acontece que as doses, elas podem se apresentar de formas diferentes. E aí a gente vai ter conceitos de doses diferentes, né? Quando a gente está falando de limites de dose para a apresentação das normas, a gente está falando sempre de um tipo de dose. Esse tipo de dose é o que a gente chama de dose equivalente. A dose equivalente é uma dose muito significativa quando a gente fala de proteção radiológica, né? Porque ela é uma dose influenciada por efeitos diferentes provocados por uma mesma dose. Então, especialmente o indivíduo ocupacionalmente exposto, que somos eu e vocês, todos os dias a gente está, de alguma forma, sendo exposto a uma mesma fonte de radiação quando a gente está trabalhando lá no nosso emprego. Esse efeito produzido por essa mesma dose, dessa mesma fonte, desse mesmo efeito do raio-x, ele pode acabar sendo um efeito diferente, porque eu não tenho como garantir que esse efeito que vai acontecer no meu sistema biológico hoje vai ser igual ao efeito que vai acontecer amanhã. A diferença, essa diferença fina entre esses efeitos dos dias diferentes, é o que a gente vai chamar, então, de dose equivalente. Para a radioterapia, um valor de dose que a gente mais trabalha é a dose em Gray. Por quê? Porque quando a gente está falando de dose em Gray, a gente está falando de dose absorvida. Por que que para a radioterapia a gente precisa tratar de dose absorvida? E por que que a gente não trata na radioterapia de dose equivalente? Porque a dose equivalente está relacionada muito mais a um indivíduo que está trabalhando naquela exposição de uma radiação secundária do que um paciente que vai fazer um tratamento. Mas quando a gente está falando de dose absorvida, a gente está falando de uma dose de radiação que está relacionada a uma quantidade de peso de órgão. Por exemplo, o nosso paciente, o seu ABC, qual é o órgão que ele vai irradiar? Nas 25 frações dele lá, qual é o órgão que ele vai irradiar? Vocês lembram? O fígado não. É o fígado, né? O seu ABC, ele vai irradiar o fígado. Então, o cálculo da dose absorvida dele, ela não é feita em relação ao peso do corpo inteiro dele. O cálculo da dose absorvida é feita em relação à quantidade de energia que está sendo depositada naquele órgão precisamente.
Então, o quanto de energia está sendo administrado naqueles 2 quilos de fígado do seu ABC, naqueles 3 quilos de fígado que o seu ABC tem. Então, a dose absorvida na radioterapia, ela é tão importante, porque ela se relaciona diretamente com o órgão que está recebendo aquele feixe de radiação. Tudo bem? Vou voltar para a apresentação para vocês lerem como isso está escrito no slide, tá? Muito bem. Então, a gente tem esses conceitos, né? Dose absorvida, a gente usa o D para dizer, né, como a dose absorvida é apresentada. A gente tem um outro conceito, que é o conceito de dose equivalente. O dose equivalente é H. Numericamente, elas são iguais. O número é igual. Então, se a dose absorvida do meu paciente é 45 Gray, a dose equivalente dele também é 45. Só que não é 45 Gray. A unidade que a gente usa na dose equivalente é Silver. Então, é 45 Silver. E a dose efetiva, né, que provavelmente é a dose que vai provocar efeito. Mas na radioterapia, a dose mais importante que a gente vai analisar do paciente é a dose em Gray, né, que é a dose absorvida. Então, a gente vai ver isso, né? A dose absorvida, ela é nada mais, nada menos do que a quantidade de energia de radiação que foi administrada naquele paciente, dividida pela unidade de massa do material irradiado. Então, dividida pela quantidade de peso daquele material. Se é o cérebro do meu paciente, o cérebro do meu paciente pesa 1,5 kg. Então, é aquela quantidade de energia daquele feixe dividido por 1,5 kg daquele cérebro. Se é a mama daquela paciente, a mama daquela paciente pesa 2 quilos. Então, é aquela quantidade de radiação dividida por 2 quilos de mama da paciente, né? Hoje em dia, a gente não precisa mais fazer essa divisão desses valores de dose absorvida, né? O próprio software, né? O próprio sistema, quando definido os valores de dose, isso já é muito precisamente distribuído, muito precisamente calculado, já a gente não precisa influenciar nisso. Mas antigamente, né, os físicos médicos, eles precisavam fazer isso na mão e precisavam fazer esses cálculos bem precisos, né? Precisavam fazer isso de forma bem sucinta, bem devagarzinho. Então, a dose absorvida D, ela é a quantidade que interage com o órgão direcionado, né? Então, é a quantidade de energia que vai diretamente àquele órgão. Essa dose absorvida, a unidade dela é o Gray, como eu venho falando para vocês, né? Antigamente, a dose absorvida, ela era medida em Rad, né? O Rad, ele relacionava Joule, né? Joule é uma unidade de energia dividido por quilo, né? Então, era relacionado energia por quilo, né? Hoje, a gente tem uma transformação que é feita de Rad para centigray, né? E 100 centigrays são equivalentes a 1 Gray. Então, a gente vai encontrar isso. Às vezes, o meu paciente está lá do lado que ele recebeu 4.200 centigray. Se ele recebeu 4.200 centigray, quanto foi em Gray que ele recebeu? Em 4,2 Gray? 42, não. 42, 42, né? Corto 2 zeros só. Então, centigray é 100, tá? Então, se o meu paciente, por acaso, recebeu... Vou colocar aqui só para vocês verem, tá? Se por acaso o meu paciente recebeu, se lá na ficha dele tá assim, ele recebeu 4.200 centigray, né? Quanto foi em Gray que ele recebeu? Então, eu tenho que cortar esse e esse. E aí, em Gray, significa que ele recebeu 42 Gray de energia, tá bom?
É uma transformação bem direitinha aqui, tá? 1 Gray equivale a 100 centigray, né? Então, 42 Gray equivale a quantos centigray? 4.200 centigray, tá? Então, a gente vai ver isso, né? No caso do nosso paciente, exatamente, eu estava falando exatamente dele, porque eu tinha colocado essa figura aqui. O seu militar, seu ABC militar, ele recebeu quantos Gray lá de dose absorvida? Quanto a gente tinha planejado de dose absorvida para ele, gente? Quanto a gente planejou de dose absorvida para o seu 42, não foi? Não, não foi 42. Não, desculpa, eu não vi lá. 1,68 por sessão. É 1,5 por sessão, né? Não, foi 42, tá certo. Não, desculpa, tá certo. Foi 42. Eu achei que tinha sido mais. Não, foi 42. Você tá certo, eu que errei. Foi 42 Gray. Esses 42 Gray não está relacionado ao corpo inteiro dele. Está relacionado a quem? Ao peso do fígado do seu ABC, né? Porque a dose absorvida, ela está diretamente relacionada ao quilo de peso do órgão-alvo, tá bom? A dose equivalente, como eu falei para vocês, ela é nada mais, nada menos, né, do que a diferença que existe entre os efeitos produzidos por quantidades de doses iguais de dose absorvida. A dose equivalente, ela tem uma relevância muito significativa quando a gente está tratando do indivíduo ocupacionalmente exposto, né? Quando a gente fala do indivíduo ocupacionalmente exposto, especialmente quando a gente fala dos princípios de limitações de dose estabelecidos nas normas, né? Os princípios de limitação de dose, que é aquele, não pode ultrapassar 20 milissilver por ano, e a média de 5 anos não pode ultrapassar 50 milissilver. Vocês lembram dessa história? Vocês lembram desses valores de proteção radiológica? Vocês lembram que alguém falou isso para vocês já? Aqui, ó. Alguém deve ter apresentado uma tabela assim para vocês. Dose equivalente. Lembram disso? O cristalino pode receber até 20 milissilver por ano. Lembra disso? A pele pode receber até 500. As extremidades podem receber até 500. Lembra disso? O corpo inteiro do indivíduo que está trabalhando, por ano, pode receber até 20. Mas a média de 5 anos não pode ultrapassar 50. Esse quadro aqui, faça um print dele aí. Esse quadro aqui, que fala dos limites de doses anuais, né, definido pelas legislações brasileiras, especialmente a CNM 3.01, que define o padrão de proteção radiológica. Isso aqui é questão de concurso, gente. Isso aqui vocês não podem não saber, né? E esse valor é um valor, como eu falei para vocês, de dose equivalente H, né? Matematicamente, a dose equivalente ela é igual à dose absorvida, porque o fator de qualidade da radiação e o fator de peso, eles acabam sendo 1, e aí H acaba sendo igual a D, né? Mas a unidade é diferente, a unidade ela é em silver, e aí a gente vai ver que essa dose equivalente acaba sendo um parâmetro muito importante quando a gente está falando de proteção radiológica, né? Muito bem. Vocês estão entendendo, gente, o que eu estou falando? Vocês estão entendendo? Até agora sim. Porque até agora eu só falei 2 conceitos. Sim. Até agora eu só falei 2 coisas. Tá? Esses 2 conceitos, eles são muito importantes na radioterapia. Um, para o indivíduo ocupacionalmente exposto, e 2, né, a dose absorvida é o parâmetro que a gente vai medir ali a consequência
para o nosso paciente, né? Por que a gente não padroniza as doses absorvidas todas dos pacientes? Por quê? Porque além de existir os fatores da radiobiologia, né, a dose absorvida é condicionada pelo peso daquele órgão. Então, existem órgãos que são mais densos, como o fígado, existem órgãos que são mais radiosensíveis, existem órgãos que são mais radioresistentes, como o cérebro, e tudo isso é levado em consideração na hora da criação dos protocolos de distribuição de dose, de criação de dose absorvida, né, de emissão de dose absorvida naquele paciente. Bem, o que eu quero conversar agora com vocês... Oi. Como que é definido o peso do órgão? Sim. O peso do órgão, né, ele é definido a partir de vários estudos histológicos, né, e os pesos dos órgãos, eles são definidos a partir de um paciente padrão, né? Um paciente padrão é um paciente de 70 quilos. Um paciente adulto de 70 quilos. Então, existe um padrão de referência de um indivíduo normal de 70 quilos, em que se tem o valor de referência de tudo desse paciente. E aí, os grandes colégios, né, as grandes escolas americana, europeia de radioterapia, que cria, em geral, esses protocolos, né, suas grandes reuniões anuais e tal, eles definem isso baseado nessas atualizações, né? Às vezes, atualização também que envolve o software do equipamento, que envolve, às vezes, uma atualização do feixe de raio-x do equipamento, e aí o valor de peso do órgão daquele paciente, né? Mas a gente vai ver que esse valor acaba sendo um valor referência, né? Por exemplo, a minha paciente é uma paciente de câncer de colo uterino. Independente se a paciente for gordinha, se a paciente for magrinha, né? Espera-se que o útero dela tenha o mesmo comportamento. Então, fica definido aquele padrão de distribuição de dose, que é de 54 Gray de dose absorvida. Para o tratamento dela. Mas não pode haver algum erro aí na hora de fazer essa distribuição? Toda essa matemática? Como assim? O que você quer dizer com erro? Tipo, se a paciente é mais gordinha e, no caso, pode ter alguma alteração de peso, aí a continha vai dar outro valor. Então, a alteração de peso, ela não se dá para a dose absorvida, né? Porque a dose absorvida é em relação ao órgão. O que pode acontecer é a radiação não conseguir penetrar mais profundamente porque a paciente é mais gordinha, mas não um erro de cálculo de dose. Mas o fato do paciente ser mais gordinho pode sim influenciar na dispersão do feixe. O paciente mais gordinho pode sim, a gordura ela é um fator que pode influenciar numa dispersão do feixe. Esse feixe pode desviar mais facilmente do que um paciente magrinho. Mas não no cálculo, né? Não para o cálculo. Especialmente a modalidade de GRT, aquele planejamento de GRT, leva muito em consideração assim, essas variantes mais específicas do paciente, sabe? Essas variantes mais pessoais, assim, né? Às vezes variantes de movimentos peristálticos, às vezes variantes de movimentos respiratórios que possam influenciar no cálculo da dose. Respondeu a pergunta? Respondeu. Obrigado, professora. Nada. Tá, vou terminar essa parte aqui e aí eu já retorno aqui com vocês. Muito bem, beleza. Tá, então, uma informação importante aqui para quando a gente está falando de energia de feixe artificial, isso é uma coisa que tem que ficar muito clara para vocês. Tem que ficar muito clara para vocês. O que diabo é eletrovolt, né? Por que eu falo tanto de kV? Por que eu falo de mega eletrovolt? Por que eu falo disso? O que diabo é eletrovolt? Então, é o seguinte. A gente tem que pensar, né,
na capacidade que o elétron tem de caminhar na corrente. Vocês lembram dessa história? Eu já falei isso para vocês. Em algum outro momento na nossa vida, a gente já conversou sobre isso. Aqui está um fio condutor, tá? Esse fio, o que está passando aqui nesse fio? O que está passando aqui nesse fio? Eletricidade, elétron. Eletricidade sob forma de quê? De elétron. De elétron, né? O elétron, então, está passeando aqui. O elétron está passando. Então, se eu tiro essa capa aqui, o que acontece comigo? Toma choque, né? Por quê? Por que eu tomo choque? Porque está escapando elétron. Eu consigo conduzir o elétron no meu corpo? Eu consigo conduzir o elétron? Acho que sim, né? Não. Quem conduz energia sob forma de elétron é os elementos metálicos. Eu não sou metálica, né? Então, aqui tem um fio metálico que está conduzindo o elétron. Para este elétron passar daqui para cá, entendeu? Para ele passar daqui para cá, é necessário criar uma diferença de potencial. Lembra dessa história? DDP. É necessário criar uma diferença de potencial. Diferença de potencial é um negócio que a gente chama de voltagem. Quanto é a voltagem da eletropaulo? Quanto é a voltagem da eletropaulo? 3.000 volts. Quanto é a 110 e 220. Isso. 110. Isso. E 220 é eletrovvolt, né? Eletrovvolt. Aí a gente vai lá e mede aquilo ali. Então, significa que está passando ali uma quantidade de 110 elétrons naquela voltagem. Ou 220 elétrons, ou está passando mais elétrons. 220 é muito elétron passando. Se eu colocar um equipamento que não consegue suportar esses 220, o que acontece com o meu equipamento? Queima. Queima. Não consegue segurar essa quantidade de energia, ele queima. Tá bom? Essa informação é relevante para o raio-x. Por quê? Porque quando eu estou falando do mecanismo de geração daquele feixe, eu estou falando de uma energia gerada a partir de uma variação de voltagem. Entendeu? O raio-x que é gerado, ele é gerado com uma DDP. Pô. É necessário ter uma voltagem para o elétron conseguir passear na corrente. O elétron, ele só vai caminhar do cátodo para o ânodo, entendeu? Se variar a voltagem. Ou seja, quanto maior for a voltagem, né, maior vai passar, mais elétron vai passar. O que é um eletrovolt? Um eletrovolt é um elétron que passeou numa DDP de 1 volt, entendeu? Então, passou 1 volt de variação da corrente, aí o elétron, olha, correu. O elétron correu. Entendeu? 1 eletrovolt. 1 eletrovolt. Tá bom? 1 eletrovolt. 1 eletrovolt é isso. É um elétron. Eletrovolt. É um elétron que passou numa voltagem de 1 volt. Numa variação de potencial de 1 volt. Tá bom? Entendi. Ok. Quando eu estou fazendo o meu exame de raio-x e no meu exame de raio-x eu uso 50 quilo eletrovvolt, quantos elétrons passaram na corrente? Quilo. Passaram quantos? Hein? Bastante, hein? Bastante quanto? 50. Aí tem que multiplicar. Se eu estou usando 50 vezes. quilo eletrovvolt, passaram quantos eletrovvolts? 50 vezes. 50 quilo significa que foram quantas unidades? 1 quilo são quantas gramas? 1000, né?
Isso. Então, passaram 1000. quantos eletrovolts? 50 vezes 1000. Hã? 50 mil. Ei, calma. 50 mil. Volta lá. Isso. 50 mil 1000. eletrovolts. Muito bem. Olha lá. 1000 eletrovolts é 1 kV, bebê. É 1 kV. Tá? 1 kV, eu faço um exame de raio-x? Não. Não. Com 50 kV eu faço. Se o paciente for magro. Porque no exame de raio-x eu uso quanto? 70, 75, 80 kV. Às vezes o equipamento é ruim, 100, 110. Então, vamos... Depende da... Desculpa, Depende do que, Aline? Da estrutura do paciente, né? E do meu aparelho. Depende da minha força, se ela é velha, minha impressora, se ela é velha, se meu paciente é gordinho, um monte de coisa. E aí, às vezes, vai bater 120 kV. Se for 120 kV, foram quantos elétrons na corrente? Hein? 12 mil. 12? Não, 120 vezes 1000. 120 mil. É Mil. muito elétron. É muito elétron, tá? Então, eu vou voltar para apresentar essa relação matemática para vocês de eletrovoltagem. A gente vai ver isso aqui. Então, 1000 eletrovolts é 1 kV, é 1 kV. 100 mil eletrovolts são 100 kV, que é o exame de raio-x. O acelerador linear, ele funciona nessa faixa aqui, ó, do mega eletrovolt. Então, se ele funciona na faixa do mega eletrovolt, quantos elétrons estão passando na corrente? Quantos elétrons? 1 milhão. É 1 milhão de elétrons. Isso aqui é um aparelho de 1 mega eletrovolt, tá? 1 mega eletrovolt. Mas os aceleradores, eles funcionam assim. 6, 7, 8 mega eletrovolt. Então, a quantidade de elétron que está passando naquela corrente é muito alta, é muito elétron. Então, o sistema de geração daquele elétron é muito isolado, é muito específico, é muito potente. É muito potente. Oi. Uma máquina dessa, ela não é ligada num 220, não. Ela é ligada num 3.000 volts. Não, ei, tem um gerador próprio. É igual. O raio-x também, ele não funciona na Eletropaulo, né? O raio-x, ele tem um sistema de estabilização da corrente. Gerador, é verdade. Ele transforma, né? É um transformador. Isso. O raio-x também... Oi, Lorival, não entendi. Então é muita energia. Ele não funciona na corrente da Eletropaulo, não. Ele precisa de um gerador e um estabilizador de corrente, porque se a corrente não estiver estável, não tem elétron. Não gera feixe. Se não estiver estável, não gera. Então, não adianta ter o aparelho, precisa ter todo um aparato de uma estruturação eletrônica, elétrica, para ter o aparelho, né? Porque um acelerador linear simples, de 3 mega eletrovolts, significa que para emitir aquela quantidade de energia daquele feixe de radiação de 3 mega eletrovolts, significa que ele movimenta 3 milhões de elétrons para fazer aquela emissão. Olha só, que bonito isso, hein? Entenderam? Sim. Muito bem, que bom. Fico feliz. Vou voltar aqui para minha aula. Ok. E isso é diferente quando a gente fala de fonte radioativa. Não é a mesma coisa, né? Quando a gente está falando de fonte de radiação natural. Não é a mesma coisa. Aqui, obviamente, a gente está falando de uma fonte artificial, né? Liga na tomada, passa o elétron, caminha o elétron na corrente. Quando a gente está falando de fonte de radiação natural, né? A gente está falando de um processo de desintegração atômica. E esse processo de desintegração atômica é medido no pi
de quem era dono do laboratório da fonte radioativa, né? Que era o Henri Becquerel. Então, a unidade de medida da fonte, da energia da fonte radioativa, é medida em Becquerel, né? Não é medida em eletrovolt. Então, 1 Becquerel significa a desintegração de um átomo por segundo. Então, um átomo se desintegrou em 1 segundo, significa 1 Becquerel. E aí, podem haver várias desintegrações, né? Num único segundo. Então, pode ter várias desintegrações nucleares por segundo. Isso é o que vai variar a energia daquele determinado elemento. A gente vai ver que essas fontes, né, de radiação, tanto de irídio, fonte de ouro, fonte de cobalto, né, elas desintegram milhões de becqueréis. E a gente vai ter essa relação muito parecida, né? Então, 1000 becquerel vai ser 1 quilobecquerel, né? Aqui, 1 milhão de becquerel. Aqui tudo elevado à sexta, eu que não sei colocar. É 10 à sexta, 10 à nona, 10 a 12 aqui, tá? Então, 1 milhão de becquerel é 1 megabecquerel, né? 10 a nona becquerel é 1 gigabecquerel. E 10 elevado a 12 becquerel é terabecquerel, né? Esse sistema de medida que a gente usa, então, para a fonte é em becquerel. A gente vai ver aqui um quadro com a fonte de energia que é usada na radioterapia, né? O tipo de radiação, a energia e o método. Então, as primeiras aplicações eram essas daqui, contato terapia, Röntgen terapia, que utilizava esse raio-x. Esse raio-x, olha a faixa dele, ó, de 10 a 300, o quê? kV. Isso aqui, ó, raio-x de tomografia. Radioterapia superficial e semiprofunda. Aí surgiu o cobalto. Aí o cobalto, ele já gerava raio gama, olha aqui, mais específico. Aí ele já penetrava mais de 5 centímetros profundo. O acelerador linear, né, ele gera feixes de elétrons, feixes de raio-x com muita energia. O fraco é de 1,5, mas tem acelerador linear de até 40 megaelectrovolt. É muito potente. Terapia profunda também. E os isótopos, né, que são utilizados na bracterapia, que vai ter a sua energia variada dependendo do tipo de isótopo que a gente estiver trabalhando, tá? Acho que por hoje, sem dúvida, acho que por hoje deu, tá de boa, porque a gente falar mais, né? Não quero assustar ninguém. Na próxima aula, a gente vai começar a falar especificamente de bracterapia. Mas essa parte de física, acho que hoje tá suave, como diz o paulista. Suave. Vou tentar fazer o meu trabalhinho, professora, então. Tá, dá aí 7 minutos para tu fazer. Eita! Gente, vocês têm dúvidas? Vocês querem perguntar alguma coisa? Até agora não, professora. Tá. Bem É física. Tá. Agora começar. Ok. Tá bom, gente. Então, acho que por hoje tá de boa. Boa noite.